Olá! As pesquisas mais recentes no universo da matemática apontam a tendência do ensino dessa disciplina ser cada vez mais contextualizado, amistoso e até recreativo, o que obviamente facilita o processo de ensino-aprendizagem. Então é sobre as tendências atuais do ensino-aprendizagem da matemática que nós vamos conversar hoje no programa Ulbra Conhecimento que está começando. Eu tenho o prazer de receber os nossos convidados. Eu quero começar saudando a professora Carmen Teresa Kaiber, que tem graduação em Matemática e doutorado em Ciências da Educação, é docente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Ulbra e tem como temas de pesquisas, alguns deles, ensino e aprendizagem da matemática, tecnologias digitais em educação, formação de professores em matemática. Seja bem-vinda, professora Carmen. Obrigada. Também quero dar as boas-vindas ao professor Arno Bayer, que tem graduação em Matemática e doutorado em Educação e é docente também do Programa de Pós-Graduação em Educação de Ciências e Matemática e, entre outros, pesquisa temas como Educação e Estatística, Ensino Médio da Matemática, Estatística e Educação Matemática. Seja bem-vindo, professor. Também dar as boas-vindas ao doutorando Marcos Vinícius Calazans, que tem graduação em Matemática e é doutorando do Programa de Pós-Graduação de Ensino, Ciências e Matemática. E o tema do Marcos Vinícius é Tecnologias Digitais e Formação de Professores. Sejam muito bem-vindos. Antes de nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos para a reportagem sobre o assunto. Os jogos lúdicos estimulam os alunos e fazem com que eles se unam em um objetivo comum, o aprendizado. A professora Lidiane dá aulas para crianças com algum tipo de deficiência e utiliza os jogos lúdicos como maneira de aprendizado dos alunos. Eu acho que desenvolve muito raciocínio lógico, né? Aprendizado de outras formas que a gente pode aprender algum conteúdo que seja muito difícil. E eu acho que o jogo acaba ajudando nesse pensamento do raciocínio e até na interação dos alunos, entre eles mesmos, ainda, né, promovendo a inclusão. Caroline trabalha os jogos lúdicos com crianças dos anos iniciais para tornar as aulas mais dinâmicas e para deixar os conteúdos mais atrativos aos alunos. Os estudantes se envolvem mais, muitas vezes a gente pode trabalhar de diferentes maneiras, às vezes com exercícios ou assim, e o jogo ele traz diferentes formas de compreender o mesmo conceito. Então, assim, o comportamento também dos estudantes é diferente no sentido de estar mais envolvidos, mais interessados. Então, o jogo tem esse potencial no sentido de motivar a turma, né, e desenvolver diferentes habilidades também. Pensando em diferentes métodos de fazer com que os alunos se interessem pela matemática, professores e acadêmicos procuram eventos para se inspirar e levar novas temáticas às salas de aula. Participei de oficinas e de palestras assim aqui que me trouxeram várias ideias, então eu tô saindo daqui bem inspirada. Foi bem legal tudo que a gente viu aqui. Além de trabalhar conceitos e conteúdos específicos, os jogos também desenvolvem a cooperação entre os estudantes. Eles ficam muito mais estimulados, eles adoram quando a gente leva alguma coisa diferente, né? E o jogo, então, une muito eles, assim, eles adoram. Ensino da matemática nos tempos modernos é o tema do Ulbra Conhecimento desta semana. E eu quero começar a nossa conversa com a professora Carmen. O que é um educador matemático? Bom, um educador matemático é aquele professor, é um professor de matemática, mas muito mais do que um professor de matemática, ele é um educador matemático. Por que essa diferença entre professor de matemática e essa ênfase no educador? Em virtude de que, bom, por muito tempo o ensino da matemática esteve muito focado na própria matemática, né? No conteúdo do conhecimento da matemática. E atualmente, desde há bastante tempo, com as pesquisas que surgiram na área de educação matemática, a ideia é de que a aprendizagem em matemática é muito mais do que conteúdos, só os conteúdos. Sim, então, o professor, o educador matemático, ele tem o seu foco de preocupação é a aprendizagem do estudante. Então, o foco, claro, considerando os conteúdos a serem desenvolvidos, mas o foco está muito mais na aprendizagem. Então, todo o esforço, exatamente, todo o esforço do professor é ir em busca de dar um tratamento adequado
para esses conteúdos, né, para essa matemática escolar tem que ser levada para a sala de aula, de maneira tal que isso torne todo o processo dirigido ao aluno e na busca de facilidades para esse aluno, do melhor desenvolvimento desse aluno, de uma maior compreensão da matemática, que vá além daquelas questões daquela matemática de repetição, de aprender a fazer, mas que o aluno, de fato, desenvolva o pensamento matemático. Esse é o papel do educador matemático. Do educador matemático. Professor Arno, a partir daquilo que a professora Carmen contou sobre o educador matemático, quais são as principais tendências pedagógicas hoje no processo de ensino-aprendizagem na matemática? Bom, das principais tendências da aprendizagem matemática, podemos citar a etnomatemática, defendida e criada, produzida pelo nosso grande educador nacional brasileiro, o Biratã D'Ambrosio. Explica para nós um pouco o que é etnomatemática. Etnomatemática é estudar matemática dentro do contexto onde a criança vive. Ver a matemática que está no entorno do seu contexto de vida. Temos pesquisas na pós-graduação, onde nós temos um trabalho que foi elaborado aqui na região de Santa Catarina, onde então o pesquisador, o aluno nosso do mestrado, foi ver que matemática estava atrás dos marceneiros que construíam aquelas moendas de cana. Olha só. Toda uma lógica um tanto diferente do que a gente normalmente usaria para a sala de aula. Depois, outra tendência, podemos citar a história da matemática, que atualmente está bastante presente, onde eu particularmente tenho pesquisas desenvolvidas. E o resultado dessas pesquisas estão dois elementos aqui sobre a mesa. Vamos lá. A matemática nas escolas paroquiais luteranas do século XX, início do século passado, como surge em 1900, a virada do século passado, 1901, 1902, quando começam as escolas luteranas, começa a missão luterana aqui no Rio Grande do Sul. Logo, aqueles missionários americanos do ensino de Missouri, que vieram para cá, se preocuparam ter junto a escola, ter a formação do professor, ter a formação do pastor e ter junto ali sempre a escola para os membros da comunidade. Então, que matemática se ensinava naquela época? Isso nós procuramos resgatar, investigamos. E ela tem alguma especificidade? Ela é diferente da que nós concebemos hoje, né? Por quê? Por que é diferente? Porque muito estava alicerçado em cima da memorização. Por quê? Eles não tinham cadernos. Perfeito. Era difícil ter um caderno para o aluno fazer seus apontamentos. Então, era um livro que então passava de um irmão para o outro, às vezes de pai para filho, e que então aquelas operações eram memorizadas ou escritas em uma lousa de ardósia, a famosa Tafel. Isso não... A ardósia, onde escreviam, só que escreviam e no dia seguinte apagavam e escreviam outras operações, outros cálculos. Porque precisavam de novo do espaço para escrever, porque era uma peça de 30 por 40 que então servia como local de apontamentos. Então, isto nós investigamos e, lógico, o foco central era a memorização. Se a gente hoje for ver, se nós olhando para aqueles livros que na época foram usados, expressões enormes que hoje nós vamos para a sala de aula e os alunos se assustam para resolver ela no papel e na época as crianças eram levadas ou estimuladas a fazer isso mentalmente. Então, era focado essencialmente na memorização. Então, em cima desse trabalho, dessa pesquisa, temos as escolas luteranas e onde então tem um outro livro que está sendo lançado na feira, na semana que vem, na Feira do Livro, que começa hoje, vai ser lançado na semana que vem, sobre o contexto histórico das escolas paroquiais luteranas gaúchas no início do século passado. Então, a história
sendo trazida de novo para o cenário, sendo resgatada, como se fazia naquela época, para que o professor, ao ler, possa entender como se fazia isto há 100 anos atrás, 105 anos atrás. E servir isto para estímulo, para ele ter elementos para trazer para a sala de aula alguns elementos a mais que possam enriquecer o seu trabalho cotidiano. Além disto, posso ainda citar o aspecto da história da matemática como elemento motivacional para a aprendizagem. Então, quer dizer, a grande questão, o grande desafio é sempre fazer relação da ciência matemática com a realidade. Bom, Marcos Vinícius, depois eu quero conversar sobre a tua pesquisa da tua tese de doutorado. Agora nós vamos para o quadro Ciência em Foco, o intervalo, e a gente já volta para conversar com o Marcos sobre a proposta dele. O Ciência em Foco de hoje é sobre pessoas com deficiência cognitiva e os conceitos matemáticos essenciais para a sua autonomia social. Falo um pouco do resultado do meu doutorado, que foi sobre um estudo de caso com um menino com espinha bífida e síndrome de Arnold-Chiari. O pensar todo foi sobre um plano educativo individualizado que buscasse não as operações matemáticas, e sim os conceitos envolvidos nas diferentes operações, tal como calculadora e diferentes objetos de aprendizagem disponíveis na internet. É importante que os docentes, que a comunidade escolar e que a família tenha ciência do que realmente é necessário para que essa pessoa consiga se transformar num agente capaz de interagir na sociedade. O ensino da matemática nos tempos modernos é o tema do Ulbra Conhecimento dessa semana. E nós temos nossos convidados, professora Carmen Teresa Kaiber, professor Arno Bayer e Marcos Vinícius Calazans, que é doutorando do Programa de Pós-Graduação de Ensino de Ciências e Matemática. E eu quero começar conversando contigo, Marcos. Eu sei que você é da Bahia. O que levou você a vir aqui para o Sul, aqui na Ulbra, para fazer o teu doutorado? Pois é, eu venho do extremo sul da Bahia, eu venho de Porto Seguro e enquanto professor no município... Você era professor do município isso, lá? Eu sempre tive a vontade de me tornar um pesquisador da área da educação matemática. E vendo oportunidades de local para realizar o doutorado, eu vi no meio do ano passado a oportunidade que existia aqui na Ulbra. E muito me interessou, primeiro aspecto, um programa bem conceituado. Na época, com nota 4 e agora com nota 5. Melhorou ainda mais. Mais. Então, já foi um interesse. Sim. Segundo, observando o perfil dos professores, vendo que eles têm uma produção científica relevante, reconheci alguns deles em eventos que eu participei em outros locais. E, por fim, por ter uma área de pesquisa que me interessava bastante, que é a questão da tecnologia e a formação de professores. Pois é, o teu tema é tecnologias digitais e formação de professores. Exato. Conta para nós um pouco o que você pesquisa, qual é a tua pergunta, o teu interesse nisso aí. A perspectiva da pesquisa é verificar como os estudantes da licenciatura, eles estão integrando a tecnologia nos seus planejamentos de aula. Existe uma perspectiva de como o estudante utiliza a tecnologia. Se ele utiliza num processo apenas de manipulação da tecnologia e aí um processo de aprendizagem, ou se ele consegue, de uma maneira mais sistemática, aproximar a tecnologia do cotidiano do aluno, na qual ele possa, de certa maneira, auxiliar que o aluno aprenda melhor matemática. Há uma perspectiva hoje que em torno de 25% dos estudantes de qualquer nível educacional busquem em fontes de internet respostas para suas dúvidas antes mesmo de procurar o professor e o livro referência. Olha só. Ou seja, as tecnologias digitais que fazem parte do nosso cotidiano, com celulares, cada vez mais presentes em nossas vidas, elas têm um uso educacional.
E aí fazer essa investigação de como os estudantes da licenciatura podem integrar essa tecnologia digital no seu planejamento de aula. É um grande desafio isso, aquilo que o professor Arno colocava, a professora Carmen também, de fazer com que a matemática possa dialogar cada vez mais com a realidade. Essa é a grande questão, né? Com certeza. Professora Carmen, eu estou vendo um livro aí que você organizou e eu não quero deixar passar sem conversar sobre esse livro. Conta um pouco para nós essa proposta aqui. Bom, essa proposta, Práticas Escolares no Ensino de Ciência e Matemática, é um livro que foi organizado por mim, mas ele contém produção do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Matemática. Perfeito. Pesquisas desenvolvidas no programa por professores, dentro de um projeto Observatório da Educação, que foi financiado pela CAPES. Então, as pesquisas advindas do desenvolvimento desse projeto resultaram em publicações que algumas delas foram organizadas e compiladas aqui nesse livro em torno de práticas escolares. Né? Justamente esse livro, ele buscou trazer o que foi feito no programa nesse período direcionado para o professor em sala de aula. Por isso, Olha práticas só. escolares, né? Como resultado de pesquisa. Então, aqui, né, nós temos uma série de artigos, cada um deles referindo-se a uma pesquisa desenvolvida, referindo-se direcionada para um dos aspectos, uma das questões que se pesquisa hoje em educação matemática, também dentro das tendências que nós começamos né, conversando, que o professor Arno citou, etnomatemática e história da matemática. O Marcos, então, tem o foco dele na questão das tecnologias, na formação de professores, mas essa formação está direcionada para a escola, para o aluno, tá? Para a aprendizagem do aluno. Então, aqui nós temos outros trabalhos que envolvem também outras tendências, resolução de problemas, a modelagem matemática, o uso de jogos, de desafios. Olha só. No sentido de estarem organizados para o aluno, como o Marcos disse, né, cada vez mais aprender matemática. E a ideia, quando nós falamos em tendências, a ideia não é o professor ir para a sala de aula com uma dessas tendências. Eu vou para a sala de aula agora usando só a resolução de problemas ou só a tecnologia. Não, a ideia é que o professor de conhecimento, que é o educador matemático, né, de conhecimento dessa diversidade de possibilidades, de caminhos metodológicos, ele organize as suas trajetórias didáticas em sala de aula, se utilizando de uma ou mais de uma dessas tendências, muitas vezes articuladas, no momento adequado, no sentido de, como o Arno colocou, o Marcos também deu ênfase, né? Essa questão de nós levarmos para a sala de aula uma matemática que o aluno compreenda, que o aluno aprenda. E que faça sentido. Que faça sentido. E um outro aspecto, também pertinente à questão do educador matemático, é a questão da matemática, ela servir para o aluno, não somente aquele aluno que quer continuar seus estudos, então ele quer ir para fazer um curso de graduação, uma pós-graduação, não, que sirva para o cidadão. Perfeito, professor Arno. Você que estuda história, quer dizer, então, a ideia do lúdico da matemática já seria um avanço considerando esse passado, onde pelo menos tradicionalmente era mais focado no conteúdo, com alguns aspectos que você comentou, que acabam extrapolando e que as pessoas já no dia a dia têm a matemática, né, para o seu próprio sustento, desenvolvimento. Esse lúdico no processo de ensino da matemática é importante. E isso surge agora, de novo, mas ele já estava presente, nós encontramos ele já presente, inclusive no livro aqui aparecem elementos onde ele estava presente como quebra-cabeça, charadas, mas ele foi um pouco esquecido durante o tempo, não foi? Mas ele está nas revistas de 30, 40, século passado, e nós encontramos nas revistas da Igreja Luterana, onde apareciam charadas
onde o sujeito precisava da matemática para dar resolver. respostas, né? Olha só. Agora, eu gostaria ainda de retomar uma ideia da Sim. Carmen Uhum. sobre a importância do professor, do nosso professor, ter conhecimento destas tendências todas, não reforçando a ideia dela de que ele vá para a aula e ele agora seja defensor de uma tendência e vá apenas trabalhar segundo essa tendência. O professor deve conhecer, e isto nós defendemos no mestrado, por isso no mestrado é importante o professor fazer esse outro nível do pós-graduação, que é a pós-graduação, onde ele possa tomar, ele já toma conhecimento dessas tendências lá na graduação, mas ele possa se lançar à pesquisa e ele descobrir o conhecimento dentro destas tendências para que ele possa ir para a sala de aula e articular-se dentro do seu contexto de ensino para usar a que mais seja adequada. Porque não tem receita para ensinar matemática, como não tem receita para ensinar física. Não existe uma receita que eu sigo passo a passo e no fim daquele mês eu vou ter o resultado que eu desejava. Não existe. Por isso o professor precisa estar preparado suficientemente, conhecendo essas teorias, para que ele possa ir ao seu local, à sua sala de aula, ao seu contexto e fazer a articulação dessas tendências todas e ver a que mais seja adequada para aquele processo ali. Este é o educador matemático. Este é o educador. Pois muito bem. Nós vamos agora para o quadro Dica do Programa e depois a gente volta para as considerações finais. Olá, a dica do programa de hoje é sobre o PIBID. O PIBID da atuação na área da matemática, ele é feito em escolas municipais de Canoas, aqui pela UBRA. Então, os PIBIDianos, os bolsistas, eles atuam nos turnos inversos nas escolas, ajudando os alunos com oficinas, geralmente um período de 2 horas para cada turma. Com oficinas, aulas de reforço, jogos. E quem é que pode participar do PIBID? Na escola, uma professora e coordenadora vai escolher. Na UBRA, qualquer aluno da universidade, quando abre o edital, pode ser iniciante no curso, formando, tem a chance de entrar. Eu faço parte do programa há 3 anos. São 3 anos muito gratificantes, que me ensinaram muito mais até que nos próprios estágios, onde eu consegui aprender a preparar a aula, a lidar com alunos, situações adversas à aula, conflitos que os alunos tiveram, tudo situação que uma pessoa aprende na prática. E o PIBID ofereceu isso a mim, a meus colegas, a todos os bolsistas, não só da matemática, creio eu que de todos os cursos. Todos os bolsistas do PIBID passam pelas mesmas experiências, quase. Ensino da matemática nos tempos modernos é o tema do UBRA Conhecimento dessa semana. E nós vamos agora para o recado final dos nossos convidados. Professora Carmen, qual é o seu recado final? Bom, o meu recado final diz respeito ao professor de matemática, né? O Arno reforçou, todos nós conversamos sobre essa questão, né? Mas esse professor, ele de fato ter a oportunidade, ser proporcionado a ele, que ele tenha acesso, à sua formação continuada, primeiro a sua formação inicial, fazendo uma graduação, depois a formação continuada, especialmente essa que vai para o mestrado e posteriormente o doutorado, né? Então é importante que esse professor ele tenha oportunidade de ter acesso a todas essas modalidades de pós-graduação, para que ele possa dar continuidade, que isso é muito importante em educação. O professor ele não pode se formar e 20 anos depois ele ainda permanecer com aqueles conhecimentos que são válidos, óbvio, mas que talvez vão ficando perdidos, desatualizados. E daí, para finalizar, eu gostaria de dizer que a produção desse material e que consta do livro, ela está disponibilizada, o livro como um todo,
Né? Ele não está à venda, como ele é produto de um projeto financiado pela CAPES. Perfeito. Ele não está à venda, mas ele está disponível no site do programa. Que está colocado aqui. Do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática. Ele está lá disponível, acesso livre a todos. Né? Muito bem. Professor Arno, seu recado final? Como recado final, eu gostaria de retomar essa ideia, salientar mais uma vez a importância do professor continuar e ser pesquisador, ser investigador do seu processo de ensino. Ele só pode fazer, ele é o técnico, ele é o especializado, é o especialista dentro daquele contexto, dentro daquela sala de aula. E ele ser capaz de investigar essa sua sala de aula, não apenas chegar ali e reproduzir um conhecimento que ele dispõe. Isso é relativamente fácil. Mas ele precisa conhecer essa realidade, investigar essa realidade, qual é o caminho mais adequado para acessar aquele seu público. Então, reforçar mais uma vez a importância da formação do professor, a importância do professor ser um pesquisador dentro da sua realidade. Muito bem. Marcos Vinícius, seu recado final. Bem, como recado final, nesse processo de crescimento pessoal e profissional que eu estou passando, da grande felicidade, do acolhimento que eu tive, que eu venho tendo aqui no Rio Grande do Sul, por amigos do programa, pelos professores do programa, sendo uma grande experiência e um grande incentivo aos outros professores. Deixo meu testemunho, meu recado, para que encarem esse desafio da pesquisa, que sem dúvida quem ganha, obviamente, é o profissional, é o professor, mas também os seus alunos que estão sob sua tutoria. Eles, no fim das contas, todo o trabalho é visando o maior bem-estar do nosso público, que é o estudante que está em sala de aula. Muito bem, muito obrigado, professora Carmen, professor Arno, Marcos Vinícius. Muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ultra Conhecimento. Até lá!